Lá pelos idos da década de 80, até comecinho da década de 90, fosfito era tido como segredo industrial de alta monta, de alta... Era uma patente, né? Por quê? Porque na época era assim, aquela velha história, né? Magia é a ciência não explicada, era um segredo às sete chaves. Ao passo que, para quem estudava colegial, quem na época do colegial, no segundo colegial, no segundo livro, né, que tinha o Química um, 2 e 3. Lá na Química um tinha ácido mais base igual a sal mais água. Quer dizer, é simples, né? Era um ácido e um hidróxido para você formar. E tinha até o exemplo. Eu tenho um livro que tem até o exemplo de formação do íon fosfito. Cálculo básico. Eu era moleque, já sabia daquilo e tinha muita gente que, nossa, era um... Lógico, guardadas as devidas proporções de segurança, bombeiros, esse tipo de coisa, a CETESB, outras companhias do meio ambiente, né? Mas era simples de se produzir um íon fosfito. Depois prostituiu, né? Quando começa a colocar carbonato por meio, em vez de hidróxido, aí virou, tanto que o Ministério veio, interviu e falou, não, nós vamos ter que analisar se realmente existe fosfito dentro de um fosfito, de potássio, por exemplo. O que tem isso, tudo isso que eu estou falando agora tem a ver com adjuvante? Bom, vamos lá. Pesquisa é ver o que todos os outros veem e pensar o que ninguém pensou. Vamos seguir em frente a respeito dos adjuvantes. Tá, a gente não vai falar aqui, espalhante, capacidade de, como é que fala, aderência, tal. Isso daqui a gente vai entrar num campo um pouquinho mais, a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? Formação de espuma a gente não vai falar. Essas imagens aqui a gente tira do Departamento de Recursos Naturais da Austrália, tem algumas que é do USDA, todo mundo conhece, tal. Depois só para ilustrar, né? Pulverização, deriva, espalhamento, adesividade, esse tipo de coisa. A gente não vai falar tanto disso aqui hoje. Ou seja, vai ser um pouquinho, não técnico, mas um pouquinho mais além da viabilidade agronômica, tá? Embora a gente vai fazer uma junção aí, viabilidade agronômica e química, tal qual a outra lá que a gente fez de fisicoquímica. Embora isso daqui é um pouco mais técnico, porém prático. Tá, lá pelas tantas do nosso livro, a gente tem adjuvantes agrícolas, né, tal, tem a classificação nossa, classificação segundo a lei, a classificação segundo a agroquimiologia. Tem um tal de quociente de quebra de tensão, que a gente tem um cálculo para isso. Aliás, é da agroquimiologia, tem adjuvante adesivo, aqui não sei se vocês dão para perceber. Tem essa sequência lógica, a gente segue essa sequência lógica. Obviamente, hoje é 2 de 26 a aula, né? A gente está na segunda, então tem bastante coisa para falar, embora são só 60 páginas. 61 páginas falando sobre o adjuvante, o que é pouco. A gente tenta resumir o máximo possível a parte técnica disso daí. Ou seja, a gente vai falar um pouco não os benefícios em si, é o que eu falei. A gente vai falar os benefícios, a gente já sabe. Os vídeos de quebra de tensão, os vídeos de deriva, os vídeos... Não, vamos tentar entender primeiro isso daí, para depois a gente ver como é que funciona e por que funciona e qual o resultado. Ou seja, a gente vai falar lá pelas tantas, a gente vai falar sobre o espectro de pH, né? Espectro de pH final, pH tal qual do produto. Quando a gente fala aqui... vocês viram lá, pH tal qual e pH final, ou seja, o resultado desejado, né? A quantidade necessária dentro de um adjuvante é a quantidade suficiente na aplicação e na cauda, ou seja, o adjuvante em si, tal qual, e o adjuvante feito, pronto, colocado, misturado, certo? E a gente vai falar lá mais pra frente, não é hoje, né, moçada? A gente vai falar sobre traçador, corante, esse tipo de coisa, as considerações finais, né? Tamanho de gota de pulverização, esse monte de coisa, mas não vai entrar em videozinho, não vai entrar em fotozinha. Hoje é um pouco mais interna a questão. Tá, a nossa classificação, obviamente, são várias as classificações de adjuvante, né? A gente pega do professor Hamilton Ramos, todo mundo conhece, do IAC, e a gente acabou dentro da agroquimiologia adaptando, né, do Dr. Hamilton. Peço licença aqui, aliás, todo mundo, quem puder, conhece ele, quem puder, assista as excelentes palestras dele. Então a gente dividiu os adjuvantes e adjuvantes potencializadores e adjuvantes utilitários. Tá, vamos lá, bem rapidão. Adjuvante potencial, já diz, potencializador, melhoram a performance da gota
e o desempenho dos agroquímicos. Veja bem, da gota e do desempenho dos agroquímicos. Calma lá. O que entra dentro dessa classificação dos adjuvantes potencializadores? Eles podem ser espalhante, eles podem ser adesivo, eles podem ser penetrantes e podem ser umectantes, certo? Beleza. Ou seja, aqui nós temos 4 características que melhoram a performance da gota, ou seja, potencializador. Na segunda grande classificação são adjuvantes utilitários, isso aí todo mundo conhece, tá? Beleza, eles auxiliam nas características físico-químicas da cauda, ou seja, aqui é desempenho dos agroquímicos, ou seja, dependendo do potencializador, ele está encerrado dentro de uma formulação de fungicida, de inseticida, ou do próprio adjuvante em si, que você quer complementar lá no seu combo lá. E tem o utilitário, que é o próprio adjuvante em si, ou seja, auxiliam as características físico-químicas da cauda de pulverização. Dentro desse grande grupo, vem os subgrupos, ou seja, adjuvante antideriva, antiespumante, redutor de pH e tamponante, compatibilizante, quelatizante, os traçadores, corantes, etc. Esse etc. aqui a gente já vai falar, beleza? Deu para entender? Vamos fixar na cabeça potencializador e utilitário. Ou seja, 4 itens aqui, e aqui a gente vai pegar, vamos pegar todos, a gente vai pegar os 6 itens, ou seja, 4 e 6. Lógico, hoje a gente não vai falar de todos, mas fixem isso na cabeça, beleza? Potencializador e utilitário. Vamos começar vamos começar aqui em cima e vamos falar de espalhante. Todo mundo conhece isso daqui, tá no nosso livro, né? O formato de gota, maior ângulo de contato, menor ângulo de contato, ponto de aproximação entre gotas, região próxima à coalescência, né? O pessoal já conhece, isso aqui eu tenho lá, eu fiz esse desenho aqui, a minha capacidade internética e computacional não é das mais perfeitas, de modo que eu inseri dessa forma, que eu adaptei, né? Obviamente, do Deltim lá, e a gente acabou fazendo isso aqui. Todo mundo conhece, né? Quer dizer, ou seja, espalhamento é diminuir o ângulo de gota, beleza? Tá. Lá pelas tantas do livro, lá, coloco de novo, a gente não vai falar disso daqui. Isso aqui é o que o produtor quer ver. Tá? Existem vários métodos de medida de tensão superficial. Vários e vários métodos. Entre eles, né, como o Daltin fala lá, vamos pegar lá, o livrinho dele de 2000, tem o método de Williams, o método do Noy, da gota pendente, pressão máxima de bolha, coluna capilar, muita gente usa esse método de coluna capilar, que é muito simples, método de peso de gota também, né, é simples, né, de se fazer, tanto em laboratório, ou seja, ou in vitro, ou a campo, é fácil, né. A gente, lá pelas tantas do livro, a gente vai destaca alguns dos mais utilizados na prática agrícola. Eu não vou falar aqui, né? Tem gente que faz método da garrafinha, método não sei o que, tem os simuladores e tal. Não, mas isso aqui é o que o produtor quer ver. Hoje a gente vai falar de alguns métodos e as formulações que neles se encerram. Tá, dentre esses métodos, vamos lá, esse aqui dentro do nosso livro lá tem, todo mundo conhece o Veronese, tem a do Weismer, a metodologia que ele usa de espalhamento de gota, vocês viram no slide anterior. A gente tem uma sugestão, é um diagrama representativo, aqui lógico, as dimensões estão fora da forma de metodologia, a gente tem um novo método, simples, fácil, que pode ser feito no laboratório e pode ser feito a campo, um método de aferição com um quociente. E a gente tem até um dashboard, está montando um dashboard aí que dá para fazer no celular. Não é assim, isso daqui é representativo. Tipo assim, o quociente de quebra de tensão, ou seja, dá para a gente aferir vários tipos de espalhante, né, através desse QTS aqui. Que é um método que a gente adotou de cálculo, através de uma medida, vindo logicamente do Weisner, que está aqui, mas tem um métodozinho um pouco mais prático para colocar. Isso aqui eu coloquei só para... É uma metodologia de ensaio de espalhamento de gotas sugerido pela vejam bem, sugerido pela agroquimiologia. Então, onde da esquerda para a direita, quem quiser dar uma pausa aí. Vocês estão vendo, né? Tem a garra e tal. Aqui dá para ver também, na prática aqui, mas esse daí a gente vai ter o videozinho, né?
vai pôr junto na bancada aí com o vídeo. Mas esse daí é mais ou menos para dar uma lida. Vamos passar adiante, pessoal? Tá, mas aí tem um problema também. Lá a gente fala, no Daltan, a gente extrai lá, abre aspas para ele, vamos lá. Interações primeiro, interações dentro do nosso livro a gente fala interações espalhante, adesivo e tensoativo, beleza. Vamos lá o que o Daltan fala. Tensoativo é um tipo de molécula que apresenta uma parte característica polar ligada a outra parte com característica polar. Beleza, todo mundo sabe. Dessa forma, esse tipo de molécula é polar e apolar ao mesmo tempo. Para representar esse tipo de uma molécula, usa tradicionalmente a figura que todo mundo usa, todo mundo desenha, né? Muitas empresas desenham, né? A bolinha e a barrinha. Não sei se dá para vocês ver. Aí no telão em cinza aqui, ó, tem uma barrinha, né? Parte polar solúvel em óleo, parte polar solúvel em água. Ou seja, a molécula, uma tem afinidade com o óleo, a outra parte tem afinidade com a água, beleza? A gente fala, né, dos tipos de tensoativo. Veja bem que a gente está falando em interação, espalhante, adesivo e tensoativo. Existem os aniônicos, os catiônicos, os não iônicos e os anfóteros. Aqui entra uma celeuma, galera. Muita gente aí tá falando, não, mas anfótero é caro, anfótero é isso, anfótero é aquilo. Tem muita coisa no livro que dá para fazer, pesquisa, ou seja, a gente sempre coloca aquele slide lá, pesquisar ver o que os outros veem e pensar o que os outros não pensam. Tem sim, mas não. O homem já levou até um drone para Marte, coisa que era impossível. Então vamos pensar bastante nos anfóteros daqui para frente. É impossível? Não, já vou falar de blend, beleza? Isso aqui é só um slidezinho, quem quiser dar uma pausa também para dar uma olhada aí. Enquanto eu vou preparando os injetores aqui. A gente faz o teste daí depois, na bancada, vai estar a câmera lá no telão, deixa eu só ir preparando, mas vão dando uma lida aqui nessa parte. Beleza? Vamos lá, tá? A gente vai preparar o injetor de gota, depois vai estar no telão. Tá, vamos lá. Isso aqui a gente já tá falando de molécula lá de a parte polar e parte apolar, aquela que tem afinidade com a água, que tem afinidade com o óleo. Isso aqui todo mundo já sabe, né? A solução contendo óleo e água, né? Lógico, há uma interface, todo mundo conhece, uma pequena quantidade de tensoativo ao agitar, né? Ou seja, a parte que tem afinidade com o óleo vai polarizar para o lado do óleo, a parte que tem afinidade com a água vai polarizar com a parte da água, né? Ao agitar essa solução, né? As partes vizinhas desforma essa interface e vira uma emulsão, beleza. Para isso nós temos a escala de HLB, a gente não vai calcular, a gente sabe calcular, todo mundo já sabe calcular o balanço lipofílico e hidrofílico, né? HLB, né? Aqui tá em inglês. Então o balanço tem a escala, né? Todo mundo sabe a conta, né? Não precisa estar no livro, todo mundo sabe a continha lá. O que a gente quer, ou seja, dispersão em água, solução de água, dispersiva em água, solução de óleo, né? Então aqui tem uma classificação, a gente coloca, isso aqui a gente extrai de Alton, mas essa flecha a gente coloca intencionalmente no livro, né? Onde ficam os agentes solubilizantes, onde ficam os emulsificantes, né? Nessa faixa aqui de HLB. Onde ficam os antiespumantes? Já a gente vai entrar no antiespumante. Onde ficam? Aí começa a celeuma. Vamos lá. Olha a escala de HLB descendo, onde está o antiespumante, e onde está o agente molhante espalhante, e onde está o emulsificante. Olha lá em cima onde está o solubilizante. Aqui começa a celeuma a partir, ó. Volta aqui, preste atenção no laser aí. Volta aqui. Vocês têm que ter em mente que essa escala, isso daqui, óleo, a gente está falando em óleo, daqui a pouco a gente vai entrar em outra coisa. Beleza? Deu para fixar bem? Tá preparando o injetor? Tá, nota que a gente fala bastante surfactante, no livro a gente não coloca, e o mercado de adjuvante, a gente não fala disso, então o mercado global, a gente extrai um pouco do Veronese, do trabalho dele, então a gente coloca o mercado global de surfactante, eu extraí isso daqui para vocês, não os números, eu coloquei tipo além da nossa classificação lá da agroquimiologia, né, surfactantes aniônicos, os catiônicos, né, aí vem os alquilbenzeno, o alfa-sulfonato, outros, prestem atenção nesses outros que a gente vai falar daqui a pouco,
Dos não iônicos, todo mundo conhece os alcoóis etoxilados aí, os alquilfenóis, né? Os óxidos de amina, tem bastante pra gente formular em óxidos de amina, né? Começar. E tem os outros surfactantes não iônicos, ou seja, aqui começa a entrar o espectro de pH. Todo mundo fala, né? Várias vezes, né? A pergunta de $1 milhão. Como que a gente consegue encerrar na fórmula? Por conta de pH. Beleza, vamos chegar lá, vamos avançando. Injetor de gota pronto, quebra de tensão lá, todo mundo vai vendo no vídeo. O que está acontecendo na quebra de tensão, gota d'água e tal. Beleza? Lembrando que essa é de 1 de 26. A gente tem aí, 2 de 26, desculpa aí galera. 2 de 26, a gente tem 24 pela frente ainda. Tomada pela frente aí pra gente estudar bastante isso daí. Simbora. Só para voltar, tô voltando lá na parte que eu gosto de pegar a parte do índice lá, do sumário. Aí eu coloco aqui, ó. Vamos lá, a gente colocou espalhante, né? Todo mundo viu a quebra de tensão lá, viu como é que quebra a tensão superficial, a gota espalhando em folha, em vidro, em papel, escambau, tal, beleza, tá dentro nessa parte. Começa a gente, beleza, a gente quer começar a colocar um redutor de pH dentro da nossa formulação lá. A pergunta de $1 milhão. A gente, vamos colocar, beleza, né? Quer encerrar um 4 em 1, um 3 em 1, um 6 em 1, tem gente falando 7 em 1, multifunção, pode ser outra coisa, é questão comercial, a gente vai falar questão técnica, beleza? Vamos lembrar lá do Dr. Hamilton Ramos. Eu sempre ponho isso daqui no meu escritóriozinho, também em alguns laboratórios, eu ponho isso daqui, tem bastante, isso aqui todo mundo conhece, né? Eu fixo na parede lá, a gente vai fazer isso aqui, eu já, como é que fala? Para bater de frente, colocar até na geladeira. Tá, é o ciclo competitivo, né? Eu pego isso daqui, lógico, eu tomo emprestado de um fabricante de coating de epóxi, mas olha lá, veja bem o ciclo competitivo. A gente adiciona o surfactante, forma espuma. Formando espuma, a gente tem que colocar um agente anti-espumante. Se a gente colocar um agente espumante, começa a não ter molhabilidade, então a gente vai precisar de mais surfactante, vira um ciclo, certo? Então, lá, tanto que fala, ciclo competitivo convencional, a gente está falando, entre surfactante e anti-espumante. Tem lá no rodapé, anota lá, o ciclo competitivo, ou competition cycle, beleza? Partir para frente, já a gente fala mais disso. Tá, voltando lá, a gente estava lá na classificação dos potencializadores, vamos falar um pouquinho do utilitário, lembra da classificação? Potencializador, utilitário, vamos falar do utilitário? Então a gente tem lá os 6. As 6 características lá, antideriva, antiespumante, redutor de pH, agente compatibilizante, catalizante, traçador de pH, vamos antideriva. Lá a gente põe uma foto, aqui tá meio estranha a foto, porque não sei se dá para vocês ver bem aí, quer dizer, a foto até é assustadoramente cômica, ou seja, o cara aplicando lá, indo sabe-se lá o que, para não sei na onde. Então vejam bem, o agente antiespumante, vamos dar uma pausa aqui, para vocês dar uma olhada, tá? Bom, vocês viram lá, né? Voltando aqui que eu tava falando assustadoramente cômica, né? Dependendo do que tá passando, lógico, isso aqui não existe mais, isso aqui é uma foto da década de 80. Agente antiespumante, né? Dos utilitários que a gente tava falando. Vocês viram lá a quebra de tensão da gota. Esse aqui só para ilustrar, obviamente. Então eu tenho um pedaço lá que fala lá, sabemos agora que tensoativos surfactantes, bem como alguns agentes espessantes, embora extremamente necessários, muitos deles são capazes de gerar espuma. Alguns agroquímicos já possuem em suas formulações tensoativos, sobretudo os fungicidas e inseticidas de contato, aquilo que eu falei lá na frente. O glifosato também pode conter umas coformulação com tipo de tensoativo que gera espuma, todo mundo sabe disso, beleza? Tá, veja que a gente já tá adentrando, a gente estava lá no potencializador, descemos aqui para baixo no utilitário e vamos começar a falar de antideriva, e do antideriva a gente linka lá na questão do espalhante, beleza? Aqui tem alguns métodos, né? Eu coloco lá, volto lá do papelzinho fixado na geladeira, ciclo competitivo. Tem alguns métodos, existem vários métodos. Esse daqui é um eixo. Esse daqui é um aferidor de colapso de espuma. De várias empresas utilizam esse tipo aqui. É um eixo aqui atrás, aqui, ó, tem um eixo excêntrico. Para quem é de eletromecânica sabe, um eixo excêntrico, então fica chacoalhando para cima e para baixo. Check, 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 check. Existem vários métodos. Esse é um check, 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 check. Por quê? Porque é o método da garrafinha que todo mundo conhece. Em vez de fazer na garrafinha, eles têm um tempo lá de aferição, de
subida e descida, de oscilação através desse eixo excêntrico, para ver se diminui ou não a espuma, dependendo dos anti-espumantes, beleza? Então veja bem, eu abro aspas de novo para o Daltin. O funcionamento dos anti-espumantes é baseado no espalhamento superficial que provoca o efeito da retirada do tensoativo. Veja bem, o anti-espumante retira o tensoativo. Formou bolha, se formou bolha porque tem um agente lá de um surfactante. Formou bolha, então, faz o efeito da retirada do tensoativo da superfície da solução ar, ou seja, da bolha, né? Da solução e ar, que forma uma bolha, lógico, é a solução e o ar dentro, certo? Fazendo que, quando a bolha atinge a superfície, não haja tensoativo espalhado de forma homogênea na superfície. Desestabiliza essa bolha. Quer dizer, essas forças aí de repulsão no filme, na bolha, provoca a quebra rápida, ou seja, pum, a bolha estoura. Todo mundo sabe disso. Como isso funciona? Tá, a gente pegou lá também, esse não está no nosso livro, a gente pegou lá também da parte da NCSU, ela é uma forma lá, um esquema de quebra de espuma, de colapso de espuma. Tá, tem a bolha, né, o ar, né, a solução água, o ar. Dentro dessa bolha tem um óleo, silicone ou não. Dentro dessa, existe uma espécie de sílica, que a gente vai falar depois, que vai entrar aqui dentro, vai tirar essa força de coalescência, vai tirar essa força de tensão existente aqui no filme, né, quebra. Essas partículas, né, causa a ruptura, né. Aí, beleza, o que acontece? O agente anti-espumante, né, ou ele desce, depende da formulação, ele desce, né, ele vai descer, ele vai formar um corpo de fundo, ou vai se misturar com a água, dependendo da formulação lá. É por isso que muitos, antigamente, isso lá da década de 80, quando começou a usar adjuvante agrícola, muitos colocavam na calda e sobrava um residual lá de fundo, lá, porque esse residual era justamente esse monte de partícula aqui, ó, na calda de pulverização, que era resultante desse anti-espumante. Eu não vou dizer mal feito, era a época, veja bem, nós estamos falando na década de 70, 80. Logicamente hoje mudou. Existem vários tipos de organosilicones aí no mercado, aí, a gente vai começar a falar a partir de agora. Então era uma das frentes, né, de ataque da espuma. Ou seja, vamos lá, tinha molécula, vamos lembrar da molécula de tensoativo, né? Parte hidrofílica e hipofílica, a molécula de tensoativo e suas cabeças polares se atraindo em formação no filme de bolha. Tá, um monte de bolha de ar. Aqui é a superfície da solução. Isso aqui eu desenhei a duras penas, como eu falei. Esse aqui a gente fez adaptado mesmo, eu desenhei. Isso aqui é feito em Word, né? Inserido figurinha de Word lá, entorta para lá, entorta para cá e formou esse círculo aqui com isso daqui. Beleza, mas dá para representar bem. A segunda frente de espuma, olha lá, bolha de ar. Essas partículas de sílica juntada a essa emulsão de silicone, vai estar lá microscopicamente, a gente não vai ver, começa a quebrar essas bolhas de ar, começa a colapsar, beleza? E aqui nós estamos, isso aqui nós estava falando a bolha dentro da água, aqui a bolha na superfície da água ou da solução, certo? Então ela começa, então eu coloquei lá, representação sem escala de tamanho, das duas frentes de colapso de espuma. Acima a frente repulsiva eletrostática, veja bem, nós estamos falando eletrostática. Abaixo a frente de polímeros de silicone preenchidos com agregados de partículas sólidas. Vejam bem, agregados de partículas. Uma delas seria partículas à base de silício. A fabricação disso daí é outra questão que a gente vai abordar posteriormente em um momento oportuno e não vamos trazer isso a lume agora, beleza? Isso aqui é só para entender o funcionamento do colapso de uma espuma e como é que um agente anti-espumante funciona. Ele é um silicone com partícula lá, partícula sólida, microscópica, que vai entrar lá e vai quebrar. Então o que acontece? Mas só que os tensoativos, alguns vão ficar perdidos. A bolha de ar quebrou, vão ficar perdidos. Opa, pera aí, caramba, como é que nós vamos unir tudo isso? Vamos adiante que a gente vai falar legal. Ou tentar falar legal. Tá, aí tem lá os anti-espumantes. Tem anti-espumante à base d'água, solúvel em água. Aí a gente vai querer colocar tensoativo, misturar tensoativo com anti-espumante, com mais, às vezes, um agente complexante, um tamponante. Então, olha os fatores, olha a quantidade de informação que a gente tem que obter para tentar uma estabilidade da espuma. Vamos lá começar. Espumante base oleoso, né, ou base óleo, espumante solúvel em água, interatividade do espumante com outros componentes adjuvantes, estabilidade das emulsões, força de coalescência, vamos lembrar bem disso, de particulados oleosos no meio, quantidade de eletrólitos, ou seja, antigamente, vamos dar uma pausa aí, antigamente,
antigamente. Há bem pouco tempo atrás, muitos formuladores aí, fazia tensoativo, né, adjuvante, e registrava como fertilizante. Aí veio a portaria, aquela determinada portaria que teve venda livre, beleza. Então você tinha que colocar um monte de eletrólito. Tinha gente que registrava lá a base de zinco, lá um dos primeiros, né, a base de zinco. Vamos falar aqui, não tem problema. Sulfato de zinco com adjuvante mais espumante, ou seja, está colocando eletrólito aqui dentro, pelo amor de Deus. Dá certo? Dá, mas vai acontecer alguma coisa, vai reduzir alguma coisa, algum efeito de outra coisa. A gente vai falar já que é efeito que reduz. Hoje não precisa, hoje não tem mais isso, esse tipo de quantidade, a não ser os eletrólitos encerrados na formulação do antiespumante, quais sejam os a base silício. Essa é outra coisa. Tipo de ácido usado como redutor de pH, ou seja, ácido fosfórico ou não, tal, que tipo de ácido fosfórico, tipo de tensoativo usado como estabilizante interno, veja bem, um é espalhante e outro é interno, dentro da formulação. Ou seja, dentro da formulação do adjuvante que você está fabricando, não do adjuvante lá externo na cauda, existe o estabilizante lá dentro, que se encerra dentro da formulação tua, e o externo, que é aquele que vai estabilizar a cauda de pulverização. Às vezes esse daqui estabiliza a cauda de pulverização, nem sempre esse daqui estabiliza aqui, mas vai estabilizar a cauda de pulverização. Vamos adiante, necessidade de espessante para estabilização de fórmula, ou seja, volta aqui em cima nesse item de espalhante. Tipo de emulsão formada do adjuvante final, óleo, água ou água, óleo. Isso daí tem, logicamente, todo mundo sabe. E a tensão interfacial, isso é óbvio, a tensão interfacial e suas variáveis, tais como adsorção, repulsão interfacial, compactação interfacial, potencial zeta, para quem conhece, temperatura, agitação mecânica, tamanho de gotícula, densidade, né? Esses diferentes. Olha a quantidade, vamos lá. O Daltin lá coloca agitação mecânica, temperatura, concentração, raio da fase interna, viscosidade. Olha os eixos aqui mais um pouquinho mais grosso, tá vendo? Para atingir a estabilidade. Veja bem, a estabilidade da formulação do seu adjuvante. Não estamos falando da cauda dele, do seu adjuvante. Outra coisa importante, propriedades interfaciais, adsorção, repulsão, compactação interfacial, potencial zeta, de novo aqui. Outra coisa importante, pH é a quantidade de eletrólito e o tensoativo que você está usando. Agora começa a virar uma coisa, um saladão aí. O tamanho da gotícula que você quer, tudo para tentar gerar uma estabilidade do seu adjuvante. Olha a quantidade de informação e quantidade de matéria-prima que a gente tem que trabalhar em cima. Vamos adiante que a gente vai complicando cada vez mais. Joguinho mudando de fase. Tá lá numa certa parte do nosso livro, aqui tá só no telão, dá para vocês verem, não sei se tá vendo, né? Eu coloco lá a classificação e coloco o nosso ciclo competitivo. Olha a complexidade, o grau de complexidade. Espera aí que a gente vai passar adiante. Esse lá tá na figura 1411, lá na página 344. Né? A gente une tudo. Tem como entender isso daqui, tem as referências, né? Bem intuitivo. Tem dashboard para isso. Aqui já ampliou um pouquinho mais, tá lá, o ciclo competitivo, aquele da geladeira lá, fixado no papel da geladeira que eu falei lá, como lembrete. Tá, você coloca tensoativo, forma espuma, você tem colocando espumante, aí você, eu quero que reduza o pH. Opa, dependendo do acidificante que você vai colocar, vai ter influências em relação à estabilidade do produto. Ou seja, esse antiespumante lá, pergunta de $1 milhão, esse antiespumante vai funcionar bem dentro da faixa de pH desejável do teu produto interno, não sei. Aí quer dizer, é sempre assim, cabe cada formulador, cada formulador. O Octave Living Spill, né, já fala, cabe o químico deve ter uma noção intuitiva dos fenômenos que se encerram dentro essa noção intuitiva é aquela justamente lá, aquele diagrama diagrama em bloco lá da Daltin que eu mostrei anteriormente, lá aquele monte de quadradinho lá que tem que um se interrelacionar com o outro, beleza. Aí o cara me coloca antievaporante, solúvel em água ou não? É insolúvel ou solúvel? Vai saber, já na estabilidade do teu produto final, do que você vai fabricar. Os tensoativos de vento, lembra dos etcéteras lá? Eles são a base de solvente, que tipo de solvente que é? Ele vai agir como penetrante ou não? Vai influenciar na estabilidade do produto. Olha o diagrama, isso aqui a gente disseca no livro, logicamente, flecha por flecha, item por item, ponto por ponto. Isso aqui é para ter uma noção intuitiva do que se encerra dentro da fabricação, da formulação de um adjuvante. Quer dizer,
Na hora que o agricultor está vendo por trás do que está acontecendo de pesquisa e desenvolvimento hoje, que a gente, todos nós aí, os nossos parceiros estão fazendo, olha a quantidade de informação que chega pronta para o agricultor e a quantidade de informação, de resultado que chega pronta de agricultor, mas atrás disso, olha a quantidade de estudo que a gente tem, um por um, item por item, para tentar chegar oferecer alguma coisa melhor. Aí cabe cada um, aquele slide verde que eu coloquei no vídeo lá de defensivo lá, aquele tipo de parceria, ou seja, divulgar conhecimento, compartilhar conhecimento. Isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Tá, esse daqui é uns insights que a agroquimiologia faz. A gente tem uma metodologia, eu não vou colocar aqui. Cada quadradinho desse representa alguma coisa, deriva, mistura, quociente de quebra de tensão, que é a nossa formulazinha patenteada, né? Fórmula assim, a nossa equação. Uma das equações, existem 6 equações de viabilidade do agroquímico dentro da agroquimiologia, não estamos falando nenhuma. A Defoam, pH, tal e outras coisas. Bom, a gente estabelece, eu acho que todo mundo estabelece também uma média. Nem todos são iguais, né? Como o Paulo Grigoli fala, né? Nem todo adjuvante é igual. Ele vai ser bom em um e vai ser ruim em outro. Aqui, por exemplo, vamos pegar o pH. Tem um adjuvante lá que o pH ele reduz pouco. Aí o teu cliente quer que não, quer que eu reduza bastante, ele dá muita deriva, às vezes ele não está precisando de tanta deriva. O que nós temos que equacionar? Vamos estabelecer uma média aqui, ou você pode pôr essa média aqui, cabe a cada fabricante, cabe a cada formulador, cabe a cada consultor pegar o seu, às vezes ele tem o combo, ele tem um redutor de pH e tem um redutor de deriva e mais um redutor de espumante, ele tem separado esses produtos. Qual a dosagem que ele deve colocar? Ou seja, que média? Essa média vai subir aqui, a média vai ficar aqui. Quer dizer, isso aqui é comparativo de alguns produtos do mercado, beleza? Quais são os melhores? Ou seja, se você pegar a deriva, beleza, tem deriva, mas o que adianta? Tem uns que não dá pouco pH. Você tem outra, nossa, tem produto aí que, olha, a deriva é espetacular, a deriva tá, mas ele quebra bem a espuma? Não quebra bem a espuma, às vezes quer dizer... Você colocar um 7 em 1, um 5 em 1, um 4 em 1 que seja, olha a quantidade de estudo que a gente mostrou lá no slide anterior, e depois daquele videozinho da quebra de tensão, a quantidade de coisas que a gente tem, de informação que a gente tem que coletar, para colocar, para tentar achar uma média a partir disso daí. Né? O que o Grigoli fala, tá falando agora há pouco, adjuvante tudo igual? Não, galera, não é. Isso aqui eu vou passar correndo, que é a pesquisa dele. Isso aqui a gente pode até tomar a liberdade de colocar alguns, eu vou passar rápido, mas coloca alguns, e a gente até coloca as perdas de eficiência, ganho de eficiência em alguns e outros. Mas eu vou passar rápido isso. Tá, então vocês vejam, notem bem, de todo aquele diagrama, aquele ciclo competitivo, não o ciclo competitivo lá, aquele lembrete lá de 4 círculozinho azul, o ciclo competitivo da agroquimiologia, de tudo aquilo lá, as possibilidades, vamos lá, vamos esse está no nosso livro lá. As possibilidades de interferência negativa ou de sucesso numa formulação de adjuvante depende de muitos fatores que, somente a título de um último exemplo, raso, esse é lá no final do capítulo eu coloco lá, se contarmos os fatores descritos no ciclo competitivo, aquele ciclo grandão que eu mostrei para vocês, ou seja, no mínimo 28, e você tentar 4 funções de um adjuvante, sejam ele potencializador, utilitário, lembra da classificação? Se unir 2 funções potencializadoras e 3 utilitárias, ou as 4 potencializadoras e só apenas 2 utilitárias, ou usar todas as potencializadoras e todas as utilitárias. Teremos no mínimo 20.475 possibilidades de combinação de misturas, se não levarmos em conta a ordem dos itens a serem adicionados, a ordem dos itens, eu estou falando só os itens que estão lá no ciclo competitivo, não é nem ordem de colocação. Ou seja, se não pegar uma continha de análise combinatória simples aí, olha só que a gente chega exatamente nesse número, 28. Tá, a gente quer colocar 4 funções, então 28, 4, a gente faz o cálculo básico, todo mundo sabe, pega uma calculadora aí, pega um HP, vai chegar no número 20.475 possibilidades. Aí eu coloco lá, com uma boa dose de sorte, muita pesquisa, e já sabendo ou antevendo, ou seja, aqui entra o Otávio Livenspiel, noção intuitiva, né, que o químico deve ter.
das possibilidades de interferência de um ingrediente em outro, o formulador poderá reduzir o tamanho do resultado dessa combinação para se chegar a um produto adjuvante multifuncional quimicamente viável. Lá, viabilidade química, viabilidade econômica é o que o agricultor quer. Olha a quantidade de informação que antes de chegar no consultor a gente tem que fazer. O que a gente tem que dar para um consultor e a quantidade de possibilidade que a gente tem que... A gente chega e não chega tudo, lógico, mas para chegar no consultor, para oferecer para o agricultor final, para o produtor final, para o produtor, né, agrícola, é um produto viável, economicamente apreciável e agronomicamente eficaz. Você vê a quantidade de informação, lógico, a gente não atinge tudo isso. Mas eu estou falando que a gente pode, com uma boa dose de sorte e bastante intuitividade, bastante estudo, chegar nisso daí. Em frente. Tá, aparelhos, a gente já havia falado, vocês viram o vídeo de quebra de tensão. Vamos dar uma pausa lá naquele vídeo lá. Aí eu volto de aparelho e metodologia de apreciação, tem vários. Vocês viram a lista lá, método de William, método disso, método do João, do Pedro, da Sebastiana. Cada um faz o seu método. Existe o método da agroquimiologia, que é para tentar chegar nessa estabilidade. Então veja bem, volta de novo. Eu falei daquele ciclo lá de 28 possibilidades, aqui tem outro, esse é do Dalton, certo? Viscosidade, ou seja, aparelho e metodologia de aferição, a gente só viu um, quebra de tensão superficial, beleza? Tem vários, viu do antiespumante também, mas a gente só viu o desenho lá, não viu o vídeo. Por quê? Porque existem vários tipos, ou seja, dada a formação de blend, que depende da estabilidade, cada aparelho vai ter uma funcionalidade, tem um que faz em coluna, tem outro que faz de agitação, tem outro que faz de bolha de ar, né? Cada um tem um tipo, né? Para chegar no deform, no spreading, no pH, né? E no final stationary. Aqui está escrito errado, certo? É stationary, ou seja, no objetivo final, né? Ou seja, no stationary final que você vai oferecer lá pro produtor, né? E de que forma que o consultor vai ter que explicar tudo isso. Não precisa explicar, ele quer ver resultado, mas isso é bom estudar, beleza? Vamos em frente. Tá, é isso que eu falei. Quer dizer, não preciso estudar tudo. Que eu falei, não, o consultor quer resultado e o agricultor quer resultado. E um produto economicamente apreciável. Para isso que a gente tem que compartilhar conhecimento para alavancar o desenvolvimento, que a gente cunhou lá em 2019. Ou seja, nós possuímos uma forte base de dados, tem um pujante interesse em pesquisa, tem um conhecimento em rede, ou seja, um network knowledge, que eu sempre falo lá. Então, vamos esquecer da briga das rolinhas, lembra que eu sempre falo? É verão aí, ó, eu sento na rede lá, eu vejo, lá sempre tem uma rolinha que tá preocupada com o que as outras estão comendo, as outras comeu tudo, aí ela ficou sem. A briga da rolinha, que eu sempre falo. Tá, ganha quem oferece mais o quê? Valor antes da visão e missão, presta bem atenção nisso. Ganha quem oferece mais serviço antes da missão. Veja bem, nós estamos falando em missão, visão, valor, mas ganha quem oferece mais valor, serviço antes da missão e valor, e qualidade antes da visão. Ou seja, não adianta nada a gente começar lá, qual a visão da minha empresa, qual a visão da sua empresa, qual a visão que eu quero ter do meu produto. Bom, primeiro, qualidade, entendeu? A gente unindo isso daqui, olha a quantidade de informação que a gente tem que colocar para alavancar, para a gente tentar chegar em tecnologia de ponta. Tá, a gente começa a falar em produto importado. Muita gente fala, temos produto importado. O Brasil tem sim. Vamos lá, lembra que eu estava falando em vídeos anteriores, Dot Liver, o cara, colega nosso, lá em Oregon, lá, ele tem uma pesquisa lá e a gente nem estava sabendo. Produto importado. O Brasil hoje tem condições, tem tecnologia, tem aparelho, tem equipamento, tem stationary de produzir espumante, estou falando em matéria-prima, eu não estou falando em blend, eu não estou falando de adjuvante, estou falando matéria-prima para produzir os adjuvantes, para produzir as matérias específicas para as especificidades de cada adjuvante. Tem sim, o Brasil tem como chegar e já está chegando nisso. É o que eu queria deixar para vocês, é o que eu sempre falo. Aqui é em branco mesmo, por causa daquela pausa do vídeo lá que a gente vai apresentar, tanto da quebra de tensão. É o que eu deixo sempre para vocês. Pesquisa é ver o que todos os outros veem e pensar o que ninguém pensou. A gente tem um produto lá que você não testou em todas as possibilidades. Você acabou de fazer um blend lá, mas você focou, você pôs uma barreira lá que você focou num lugar lá, mas não está testando em outro.
Mas é o que é que a gente quer oferecer? A gente quer oferecer efetividade agronômica, viabilidade agronômica, química, ambiental. Vamos lá voltar na portaria 108. Hoje os adjuvantes venda livre, né? Então, quer dizer, se a gente compartilhar conhecimento, a gente vai alavancar o desenvolvimento. É isso, grande abraço, até a 3 de 26, beleza? Abraço a todos, boa noite e até breve.